Olá, tudo bem com você? O que vamos aprender nesta aula é um assunto muito importante para o nosso dia a dia, concordância verbal. Você já é inscrito em nosso canal? Não? Aproveite e se inscreva agora mesmo. O que é isso? Concordância verbal. É a relação entre o sujeito e o verbo. Então, vamos iniciar a nossa videoaula lendo um trecho da canção Inútil, do grupo Traje a Rigor. Inútil. A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Observe as palavras que serão destacadas abaixo e veja que não há uma combinação, ou seja, uma harmonia entre os sujeitos e os verbos. Vale destacar os verbos na cor vermelha. O trecho da música que lemos foi construído numa linguagem informal e nela encontramos uma transgressão à gramática normativa. O verbo deve concordar com o sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. A gente não sabe escolher presidente. Tem gringo pensando que nós somos indigentes. Preste atenção, são expressões como a gente somos inútil, tem gringo pensando que nós é indigente, que não podemos classificá-las como erradas, pois são variantes populares, isto é, a linguagem usada no dia a dia sem preocupação com regras gramaticais. Casos de concordância verbal. Primeiro, sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Exemplo, nós vamos ao cinema. O verbo vamos está na primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito nós. Casos especiais. A. O sujeito é um coletivo. O verbo fica no singular. Exemplo, a multidão gritou pelo rádio. Preste muita atenção. Se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Exemplo, a multidão de fãs gritou ou a multidão de fãs gritaram. O coletivo multidão está especificado pela palavra fãs. B. Coletivos partitivos, metade, a maior parte, maioria, etc. O verbo fica no singular ou vai para o plural. Exemplo, a maioria dos alunos foi à excursão ou a maioria dos alunos foram à excursão. C. O sujeito é um pronome de tratamento. O verbo fica sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. Exemplo, Vossa Alteza pediu silêncio ou Vossas Altezas pediram silêncio. O pronome de tratamento Vossa Alteza em questão fica no singular ou vai para o plural. D. O sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo. Exemplo, Estados Unidos é uma nação poderosa ou os Estados Unidos são a maior potência mundial. O sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, etc. O verbo concorda com o numeral. Exemplo, mais de um aluno não compareceu à aula. Verbo comparecer no singular concordando com o numeral 1. Mais de 5 alunos não compareceram à aula. Verbo comparecer no plural concordando com o numeral 5. Falamos da concordância verbal relacionada ao sujeito simples. Agora veremos os casos de concordância com o sujeito composto. Segundo, sujeito composto. O verbo vai para o plural. Exemplo, João e Maria foram passear no bosque. O sujeito é composto e está antes do verbo.
João e Maria. Logo, o verbo vai para o plural. Casos especiais. A. Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, esse último ficará no plural. Exemplo: Paola e Pedro gostaram do seu interesse em vender a casa. Verbo gostar vai para o plural e concorda com o sujeito. B. Quando o sujeito vier depois do verbo, esse último ficará no plural ou com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo ao verbo. Exemplo: dividiram comida a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos. Sujeito composto: a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos. O verbo dividir está concordando com os 3 núcleos do sujeito: mãe, amigos e filhos. Agora no próximo exemplo. Dividiu a comida a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos. Verbo dividir no singular, concordando apenas com o núcleo mais próximo do sujeito, que neste caso é mãe. C. Quando os núcleos do sujeito são representados por pronomes pessoais do caso reto, o verbo fica no plural. Exemplo: 1. Eu, tu e ele vamos hoje ao dentista. Nós, plural. 2. Tu e ela ireis ficar bem até o final da manhã. Vós, plural. 3. Ela e ele estudam mais do que o necessário por dia. Eles, plural. Enfim, chegamos ao final da nossa videoaula. Gostou do vídeo? Aproveite e se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Eu sou a professora Deni Sena. Até a próxima videoaula. Um grande abraço.